Ontem, o presidente Lula oficializou o nome de Paulo Pimenta para o Ministério Extraordinário de Apoio à Reconstrução do Rio Grande do Sul. Pimenta, que ocupava o cargo de ministro da SECOM, a Secretaria de Comunicação Social, vai coordenar agora a atuação federal nas obras da região. O governo federal anunciou também a criação de um auxílio de R$ 5.100 para as famílias afetadas pelas enchentes. Para a gente entender por onde essa reconstrução deve começar e como não cometer os mesmos erros anteriores, a gente vai conversar agora com o urbanista Pedro Henrique de Cristo, que é mestre em políticas públicas pela Universidade de Harvard, coordenador nacional do NAVE e cofundador do Parque Citier, a grande agrofloresta que existe ali na favela do Vidigal. Bem-vindo, Pedro. Muito obrigado pela sua presença. Um prazer, Casé. Obrigado pelo convite. Um prazer estar aqui com você e todo mundo em casa. Certo. Pedro, a gente chamou você aqui porque você é um farol para nós, para mostrar assim, existe uma luz no fim do túnel, sim, existem coisas que a gente já sabe, que a ciência já provou, que podem nos ajudar na reconstrução. Então, por favor, nos conte, o que é o urbanismo climático? Muito importante essa tua pergunta, porque a gente criou um tipo de cidades baseada em estruturas cinzas, né, concreto, asfalto, que ela não permite a água penetrar no solo e a cidade absorver essa água. Então, o que é que ela faz? Ela aumenta o acúmulo, aumenta a velocidade da água e, por fim, né, aumenta os alagamentos e a destruição. Então, essa estrutura urbana que funcionou para a gente no século XX se tornou uma verdadeira armadilha. E práticas que existem hoje na Holanda, na China, as chamadas cidades esponjas, já são soluções capazes de mitigar muito esse desastre que a gente viveu agora e está vivendo no Rio Grande do Sul. É importante dizer, Casé, que a gente não pode enfrentar os desafios climáticos do século XXI com as infraestruturas do século XX. E que se tem uma coisa boa nesse grande desafio existencial que a gente vive, que é a crise climática, é que ela nos força a decidir que tipo de sociedade nós queremos ser. Certo. Você pode nos dar mais exemplos de cidades, de locais em que esse urbanismo climático está sendo aplicado? E também falar um pouco sobre o Parque Citier, que fica localizado no Vidigal? Sim, com certeza. Grandes exemplos são Amsterdã, na Holanda, Roterdã, a Holanda em geral, né? Uma coisa muito importante que eu queria ressaltar contigo, pessoal em casa, é que teve uma narrativa que ganhou tração nas últimas semanas, que foi que cidades inteiras terão que ser removidas. Isso é incorreto e perigoso. Porque se isso fosse verdade, a Holanda nem existiria. A Holanda originalmente era 40% abaixo do nível do mar e com projetos de reclamação de terra hoje se encontra em torno de 26%. E um dado muito importante que a gente tem que disseminar é que nas grandes chuvas dos extremos climáticos de 2021, que arrasaram a Alemanha e a Bélgica, que são países riquíssimos, a Holanda venceu esse extremo e ficou de pé. No caso nosso, no CITE, no Vidigal, a gente foi para lá com a missão de adaptar e evoluir o urbanismo social que foi desenvolvido em Medellín, na Colômbia, né? Essa estratégia urbana foi muito efetiva e capaz de transformar a cidade, da cidade de Pablo Escobar, na grande referência de transformação urbana no mundo nos últimos 30 anos. Só que chegando lá, Casé, a gente percebeu que os padrões da chuva estavam mudando muito, que as chuvas estavam acontecendo em períodos mais curtos e de formas mais intensas. E a gente começou a perceber que estava tendo deslizamentos no Vidigal, pessoas sendo levadas, carros, entre outras coisas. Então, junto com a comunidade, é importante ressaltar isso também, não existe inovação sem engajamento popular, as pessoas precisam entender o que são essas soluções e serem parte delas. A gente decidiu criar o Parque Citier como um cinturão verde para conter o crescimento desordenado da favela numa época que estava muito em risco de gentrificação. Essa estratégia foi desenvolvida com os criadores do urbanismo social e com lideranças da gestão da Prefeitura de Nova York durante os 3 mandatos do prefeito Bloomberg, a gente deu o nome de urbanismo climático. E aí, junto a isso, que outro exemplo é esse projeto no sertão de Pernambuco, em Cabrobó, né, é uma prefeitura que está na vanguarda de ação climática no Brasil e que tem um problema duplo, né? Que quando chove lá, por ser uma área de vale no Rio São Francisco, ela alaga, e na época de seca, ela desertifica. Então, o controle climático que a gente fala não é somente você absorver a água, é também, quando está em época de seca, você espremer essa esponja para reusar essa água. E juntando-se a isso, uma coisa muito importante é aumentar a nossa capacidade de antecipação. E hoje a gente já tem modelos 4D, que são modelos, uma maquete digital, que faz simulação de cenários de extremos climáticos, chuvas de 50 a 1.000 milímetros, ou quantos você quiser. E aí a gente consegue, Casé, metro a metro, saber com precisão o que é que vai ser alagado. Porque um ponto fundamental de tudo que tem que ser feito pelo governo, que o governo federal está com muita boa fé, mas pode cometer os mesmos erros do urbanismo do século XXI,
é que a gente tem que gastar muito dinheiro, então tendo que ter o máximo de impacto com o mínimo de recursos. E essas tecnologias, essas práticas, tornam isso possível. Isso era a próxima pergunta que eu ia fazer para você, Pedro. A gente vai precisar reconstruir o Rio Grande do Sul. Praticamente 90% dos municípios sofreram com as enchentes e tal. Essa forma de enxergar o urbanismo climático, é mais caro do que o urbanismo que vinha sendo praticado até agora? Excelente pergunta. Na verdade, o urbanismo climático, além de ser melhor e mais efetivo, ele é, em média, 7 vezes mais barato. Por quê? Vezes mais barato? 7 vezes mais barato. Esse projeto Cabrobró já foi orçado, está no PAC, no processo de conseguir os recursos, e a razão dele ter saído pelo custo de 2,5 milhões ao invés de 15 a 18 é porque o urbanismo climático faz muito menos uso de materiais duros, concreto, asfalto, metais, e isso que encarece as obras. Então, funciona bem melhor e é mais barato, é justamente o que a gente precisa nesse momento e é o que o governo tem que fazer. Certo. Eu andei lendo algumas matérias que você escreveu aí na imprensa e fiquei com uma dúvida. Eu gostaria que você nos explicasse, por favor, o que é controle climático por meio de estruturas multifuncionais de resiliência urbana. Parece bastante complicada, mas, pelo que eu entendi, pode ser muito eficiente no combate a esses extremos climáticos. É que nem aquele shampoo 3 em 1, Cazé, que é shampoo, condicionador e anticaspa. Entendeu? Tô precisando. Como é que funciona? Por exemplo, no projeto de Cabrobró, é uma área que alaga, que hoje é muito perigosa, tem problema com dengue, por poças e tudo mais. E o que é que essa estrutura multifuncional faz? Ela cria um espaço de integração social, desenvolvimento econômico com o parque, de integração espacial entre áreas isoladas da cidade, ao mesmo tempo que ela tem várias estruturas de reuso de água, né? Toda a água da chuva que cai é reutilizada. Tem um parque de energia solar também, com capacidade de 12 mil quilowatts de produção, que abastece todo o parque. E, por fim, é uma estrutura de resiliência que não permite que essa área da cidade e o entorno alague. Então, é justamente esse 3 em 1 que a gente chama de estruturas multifuncionais. E é importante dizer que essas estruturas podem ser feitas com grandes recursos ou com poucos, né? Você vê desde do sul de Manhattan aplicar essa estratégia, até Cabrobró, ou até lá no Vidigal, que a gente fez um espaço público lá, com pneus, entulho e com uma base básica de concreto armado, que faz a mesma função e funciona muito bem também. Sensacional. Agora, é claro que não adianta a gente ter toda essa ideia de urbanismo climático e continuar queimando os combustíveis fósseis, né? Então, a próxima pergunta é: qual é o papel da transição energética e da regeneração ambiental na reforma das nossas cidades e territórios? Então, Casé, perfeito. O mais importante de tudo é a gente cuidar das pessoas, né? Então, a gente tem que atuar nessas 3 frentes simultaneamente. O urbanismo climático foca em a gente resistir a esse tranco, que a gente já jogou um monte de energia morta na atmosfera, que está respondendo, né, como se fosse uma febre no planeta, e que traz impactos de larga escala que pode levar a gente ao colapso sistêmico, social. A regeneração ambiental ela é muito importante, reflorestar a Amazônia e tudo mais, mas sem a transição energética, que é a gente sair o mais rápido possível do petróleo, gás e carvão, nada disso que a gente está fazendo vai adiantar. Esse é o grande problema. E por que o urbanismo climático é tão importante também? Porque até a nossa estrutura de mobilidade está vinculada a essa matriz energética suja. Então, se a gente quiser fazer uma transição do uso de combustíveis fósseis para energia eletrificada, né, sair dessa queimação do petróleo, a gente vai precisar transformar as cidades para poder fazer isso também. Certo. Por último, sensacional, tivemos uma aula maravilhosa, assim, dá uma esperança, um calor no coração, é possível sim, a gente consegue reverter esse jogo. Mas, vem a última pergunta, como é que está o diálogo entre o poder público e a academia? Os nossos políticos, a partir de agora, estão ouvindo mais os nossos cientistas ou não? Houve uma grande melhora, né? E a gente vê que o governo federal está com muita boa fé nesse tratamento à resposta da catástrofe no Rio Grande do Sul. Entretanto, a área de resiliência urbana, infelizmente, é uma área que precisa desenvolver mais capacidade no Brasil, por vários fatores históricos, entre outras coisas. Só que a gente tem que ter esperança, Cazé, porque é nas piores crises que nascem as maiores vitórias. E a gente tem que deixar de lado esse derrotismo de o mundo vai acabar e tudo mais, essa normalização, e dizer, não, isso não é o novo normal, isso é o novo anormal. E a gente é capaz de vencer isso, né? A humanidade já superou várias crises, temos todas as tecnologias, o conhecimento, agora nós precisamos que as lideranças cumpram o seu papel. Sensacional. Pedro Henrique de Cristo, muito obrigado pela sua presença e obrigado pelo farol aí.
Um prazer. Valeu! Bom, uma preocupação que atinge não só o Rio Grande do Sul, mas diversos outros estados, é o possível desaparecimento de cidades inteiras por conta do aquecimento do planeta. A Organização Americana de Monitoramento Meteorológico Climate Central divulgou recentemente um estudo que mostra os impactos das mudanças climáticas nos termômetros. E desde 2021, vou repetir, hein? Desde 2021, eles já vinham apontando 7 cidades brasileiras com possibilidades de alagamentos severos. Rio de Janeiro, Recife, Fortaleza, Salvador, Santos, São Luís e Porto Alegre. Vamos começar agora então com Marcelo Dutra da Silva, ele é ecólogo. Olá, Marcelo, obrigado pela sua presença aqui. Olá, obrigado pelo espaço. Vamos lá, Marcelo, o desaparecimento das cidades é uma possibilidade real, é uma ameaça que nós estamos vivendo de verdade? É uma possibilidade real e te diria que o risco de desaparecimento não se dará só por conta dos alagamentos, né, ou por conta das inundações. Até é importante que a gente consiga reconhecer algumas diferenças nesses processos. Nós temos, assim, alagamentos são situações em que eu tenho precipitações volumosas e a cidade não tem condições de drenar esta água em volume e acaba alagando a cidade. Este é um tipo de efeito. Um outro é o da inundação, que é o que a gente está sofrendo agora. Nós temos um grande volume de precipitação que é drenada para os corpos hídricos, eles não comportam esse volume de água, a água então extravasa para as margens e alcança as áreas urbanizadas. Então é a inundação. É o que a gente está sofrendo. E a outra coisa é o avanço do nível do mar, que aos poucos, né, está em razão do desgelo, por conta, né, do aumento de temperaturas, e que é em razão da nossa carbonização e da nossa falta ainda de medidas que visem reduzir a carbonização atmosférica, nós estamos tendo aí, né, um risco cada vez maior dessa elevação do nível do oceano e, obviamente, as cidades da costa, nós temos uma costa imensa, né, 9 mil quilômetros, em razão da ocupação ou densa ocupação desse ambiente de costa, vamos ter aí um risco crescente, né, a cada ano que passa, de sofrermos, né, com o avanço paulatino do mar e das eventuais ressacas marinhas que acabam consumindo grandes áreas de margem, né, mesmo que depois retornando para o seu lugar. Na verdade, né, o que a gente tem feito ao longo da nossa história, dá para dizer que, do ponto de vista de uma perspectiva de mudança climática, está tudo errado. E aí a gente precisa se ajustar. E este é o ponto de agora. Seja para alagamentos, seja para inundações ou para o avanço marinho, nós precisamos ver, né, ou precisamos pensar numa perspectiva de longo prazo em que nos permita investir mais em prevenção e muito mais ainda em recuperação das cidades com características de adaptação a essas mudanças climáticas, aos eventos climáticos extremos, que agora nós estamos prestando atenção enquanto chuvas que estão caindo de forma violenta em um curto espaço de tempo, né? Uma reprodução de chuvas em um curto espaço de tempo. Mas nós não podemos esquecer que existem eventos extremos de outros tipos, como vento intenso, algo que nós não tínhamos por aqui ao sul, e agora temos ventos assim que se aproximam a medidas, né, assustadoras, né? Ventos que fazem verdadeiros estragos. Também temos experimentado, já há mais tempo, episódios em que nós temos um largo período de tempo sem precipitação. Então, com estiagens muito intensas, em que, aí, neste caso, a água falta, porque não chove. Então, nós precisamos, de alguma maneira, começar a refletir mais sobre nossa estratégia de cidade, estratégia de município, estratégia de produção. Esses efeitos não se dão só sobre a cidade, eles se dão também sobre as áreas de campo. No caso do Rio Grande do Sul, que é um estado produtor, 70% do arroz do país sai daqui, a soja é fortíssima aqui, nós inclusive estamos ampliando essa área de cultivo de soja, cultivo de outros grãos, outros cereais e outras culturas, criação também, tem um rebanho grandíssimo aqui. Então, se tu pensar que todo este evento de agora, ele já foi suficiente nas áreas de criação, equipamentos, infraestruturas de campo, e também as cidades, e quando chegar ali o período mais adiante, que vai se reproduzir com
estiagem, no caso da Laninha, porque hoje neste momento, estamos em El Niño. E esses eventos são potencializados em El Niño ou potencializados em Laninha. Nós estamos vendo muito calor para o norte do país, centro-oeste, e estamos vendo muita chuva para cá, El Niño. Agora, junho, julho, agosto, devemos trocar para Laninha. Vamos inverter. Para cá será bastante quente, para cá será bastante árido, com pouca chuva, e para essas outras regiões do país, muita chuva. Então, esta inversão, né, muito brusca, essas mudanças muito bruscas, é o que, vamos dizer assim, se reproduzem como eventos extremos e a gente não está preparado. Certo. Bom, talvez esteja o momento da gente não investir tanto em inteligência artificial e mais em inteligência natural, né? Porque realmente está complicado. E aí a próxima pergunta é justamente essa. Se esses desastres ambientais são uma resposta, né, do meio ambiente à ação de nós, seres humanos, como é que a gente pode fazer para que nós, os seres humanos, paremos de atrapalhar e passemos a ajudar a natureza? Bueno, aí, neste caso, nós chegamos a um ponto que agora só temos uma alternativa, que não é só tentando descarbonizar, né, porque a descarbonização ela precisa ocorrer na maior velocidade possível. Então, a gente tem que largar pé do petróleo, a gente vai ter que largar pé do carvão. O Rio Grande do Sul tem a maior reserva de carvão, né, do país, uma das maiores do mundo. Então, a gente vai ter que largar pé disso, vai ter que, então, parar de usar tanto combustível fóssil. Vamos lembrar, o Brasil tem uma matriz elétrica que é limpa. A matriz elétrica, porque ela é baseada basicamente na hidroeletricidade. Mas o Brasil tem uma matriz energética mais de 50% suja, porque usa muito carvão, usa muito petróleo, isso em todas as formas de uso de energia. Tá? Então, às vezes a gente fica pensando assim, nossa, o Brasil é fantástico, mas não. Então a gente precisa tornar a nossa matriz energética mais limpa. E energética mais limpa vai ser utilizando uma frota ou elétrica ou híbrida, em que o combustível é biocombustível, e outras formas, maneiras de eliminar o carbono da nossa vida, das nossas atividades. E aí vem a segunda coisa, nós precisamos ter práticas mais saudáveis, seja no campo, seja na cidade. No campo, nas formas de produzir e criar, nas cidades, nas formas de ocupar os espaços. Necessariamente. Se a gente não partir para formas mais saudáveis, mais ajustadas, mais amigáveis e mais baseadas nos princípios da natureza, vai ficar difícil. Então tem que ter, do ponto de vista de quem faz a gestão das cidades, tem que ter mais responsabilidade socioambiental, né, no seu processo de decisão, tem que ter mais técnica e menos política, tem que ter mais sensibilidade e, claro, daqui para frente, que é o terceiro ponto, não tem como. Ou nós nos adaptamos, e aí as infraestruturas urbanas, áreas residenciais, pontes, vias, seja o que for, tudo vai ter que ser pensando sempre exageradamente num evento próximo que poderá vir e ser como este, ou muito pior. Certo. Respondendo então à pergunta que aparece aqui na nossa legenda, né? Cidades terão que mudar de lugar? Não, não é necessário isso. O que é necessário é mudar a estrutura da cidade, é isso? Então, assim, nós temos, neste evento que agora está se tornando esse assunto, acho que ele está ganhando a importância que merece. Nós temos, no Rio Grande do Sul, duas situações de terreno em que esse evento se reproduziu com muita intensidade. Primeiro, lá na região da Serrana, em que eu tenho cidades que estão em vales de inundação. Isso é um problema, porque as cidades não têm muito para onde ir. Elas vão ter que buscar uma cota mais segura, vão ter que desedificar ou devolver para a natureza terrenos muito próximos ao corpo hídrico e deixar aquele leito de inundação, que faz parte de um processo natural de avanço das águas em grande volume. O corpo hídrico tem um leito de inundação, todo corpo hídrico tem. Nenhum corpo hídrico fica paradinho no mesmo lugar, ele fica mais seco, ele fica mais largo, a depender do volume de água. Eu tenho que respeitar isso. Né? A outra coisa, isso lá na região serrana. Na região mais na planície, eu estou na planície, estou em Pelotas. Eu sou professor da Universidade Federal do Rio Grande, ali adiante na cidade do Rio Grande. É uma cidade vizinha aqui. Nestas cidades da Costa Doce, do entorno da Lagoa dos Patos, que é algo imenso, nós temos muitos terrenos de margem que são baixos, planos e úmidos.
muitas das cidades, nos últimos poucos anos, a gente não está falando de muito tempo, 14, 20 anos, elas avançaram muito mais para esse ambiente de margem, para esses terrenos que são mais sensíveis, vulneráveis e expostos aos eventos extremos. Ou seja, já tem uns 15, 20, 30 anos que se fala em mudanças climáticas e os dados já são muito mais apurados nos últimos 10, 15 anos e nós, mesmo sabendo disso, ou mesmo alertando sobre isso, não criamos na sociedade uma consciência coletiva de que a mudança climática é real e que isso é perigoso, e, obviamente, quem está lá nos representando ou nos governando não carrega esta importância e não dá jeito, né, de não permitir nas cidades ou nos espaços públicos que a gente avance de forma tão perigosa. E agora nós vamos ter que correr atrás da máquina, não tem jeito. Talvez alguns lugares tenham que ser desedificados. Talvez alguns lugares tenham que ser reconstruídos em outra região, em um outro ponto. Talvez alguns lugares eu tenha que criar barreiras de proteção. A gente fala muito em cidades verdes, estratégias de cidades verdes, mas vamos lá. Todos esses municípios em que estamos aqui no litoral gaúcho, todos já são cidades esponjas, porque estão associados a ambientes baixos, planos, úmidos, que têm alta capacidade de absorção de água. O que a gente não pode fazer é estragar essa esponja ocupando esses lugares. Nós já tínhamos uma proteção natural, só que a gente não deu atenção para ela. Perfeito, perfeito. Só tem fera hoje aqui no programa. Muito obrigado, Marcelo. Muito obrigado por esclarecer todos esses pontos para a gente. Se a gente ajudar a natureza, a gente vai se dar bem. Muito obrigado, querido. Obrigado. Nada.